Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Um bom domingo para todos. Sempre na quaresma, no primeiro domingo, como ouvimos domingo passado, nós nos encontramos com Jesus no lugar baixo, no deserto, o lugar da privação, da necessidade e da tentação. Ele é tentado e supera a tentação. E para colocar o texto em paralelo, a primeira leitura nos apresentava o homem que não resistiu à tentação, Adão e Eva. No segundo domingo, nós vamos no alto da montanha com Jesus. Vamos para vê-lo transfigurado, para ver que nós também precisamos de uma experiência de fé radical em Jesus que se manifesta na sua glória messiânica. E por outro lado, o texto paralelo é a vocação do nosso pai da fé, Abraão. Somos chamados a crer como Abraão e a fazer a experiência de transfiguração na fé naquele que é o único necessário, a revelação de Deus, o próprio Cristo. Ouçamos. Na antífona de entrada de hoje, meu coração disse: Senhor, buscarei a vossa face. É vossa face, Senhor, que eu procuro. Não desvieis de mim o vosso rosto. Na primeira leitura de hoje, nós temos a narração da vocação de Abraão. Os 11 primeiros capítulos do livro do Gênesis, que nós estávamos ouvindo antes da quaresma, durante a semana, ele nos apresenta a narração da história dos nossos primeiros pais, da sucessão de episódios que vão dando uma resposta para a nossa condição humana. É uma pré-história, uma preparação da história da salvação que começa com a primeira pessoa que acredita em Deus, o nosso pai na fé, Abraão. O Senhor vai se dirigir a Abraão, a este ancião estéril, vai dizer: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te vou mostrar. Sai, parte. A experiência de fé começa com uma peregrinação, com sair da nossa comodidade. Abraão é um homem que tem posses, é um homem rico, e Deus vai arrancando dele a sua comodidade para que ele chegue a uma experiência de fé. Por isso é o nosso pai na fé. O que fez com que Abraão chegasse a crer em Deus não foi o ser sedentário, mas o se tornar nômade em obediência ao Senhor. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Veja, o que este homem tem? Apenas uma promessa, e ele vai acreditar. A carta aos Hebreus vai dizer que todos eles, inclusive Abraão, todos os nossos pais na fé, acreditaram em uma promessa que não viram realizada. Deus promete para ele uma terra que vai ser as gerações futuras que irão chegar a esta terra prometida. Deus promete para ele uma grande descendência e ele vai ver o nascimento de um filho, Isaque. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abraão partiu, como o Senhor lhe havia dito. Abraão parte. Abraão obedece. Começa assim a história da salvação. Enfim, alguém crê em Deus. Começa a nossa história de fé. Nós olhamos para a história de fé de Abraão e rezamos com o salmista: pois reta é a palavra do Senhor, e tudo que ele faz merece fé. Aquilo que Deus faz, aquilo que Deus disse, merece ser acreditado. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando no seu amor. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. A segunda leitura de hoje é uma exortação do apóstolo, já envelhecido e encarcerado, para com o seu filho espiritual, o seu discípulo. A este que é tímido, o apóstolo vai encorajar. Sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. É este poder de Deus que fez com que tantos fracos na história se tornassem fortes, tantos ignorantes se tornassem sábios. Deus nos salvou e nos chamou. A ação de Deus na nossa vida Ele nos salva, Ele nos chama. Ele nos chama e nos envia, porque a experiência de salvação não pode ser privada,
mas ela tem que ser compartilhada, tem que formar novos discípulos. Mas em virtude do seu desígnio, da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. É em virtude desta graça que nós somos chamados, que nós somos salvos. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Na aclamação do Evangelho de hoje, numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai: eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Caríssimos, nós temos uma festa da Transfiguração no mês de agosto. Ali nós ouviremos de novo este mesmo Evangelho durante este ano, mas o centro deste texto na Quaresma é nos proporcionar a experiência que a Transfiguração proporcionou aos apóstolos. Qual era o estado de ânimo de Jesus e dos discípulos quando chegam no alto daquele monte que a tradição vai chamar de Monte Tabor? Eles estavam, Jesus, sabendo já que ia morrer, está indo para Jerusalém. Começam as perseguições cada vez maiores contra Jesus. Os discípulos estão decepcionados, porque eles buscaram fazer milagres, não conseguiram. Eles acreditavam em um Messias, esperavam um Messias glorioso. Esse Messias insiste que vai sofrer, que vai morrer na cruz, que vai ressuscitar. Então tem um certo desapontamento na comunidade dos discípulos. A função desses três que Jesus leva consigo no alto do Monte Tabor, que participam de alguns momentos íntimos da vida de Jesus, é que eles façam uma experiência mística, ou seja, a transfiguração não é uma experiência somente para Jesus. Esse pequeno grupo deve ser encorajado, crer que Jesus é o Messias, que é a revelação do Pai, que deve ser escutado, e que eles terão a missão de encorajar os outros discípulos. Veja, uma minoria que deve ter a força de encorajar. Nas nossas comunidades nós precisamos disso. Basta um pequeno grupo de pessoas de fé para transformar uma comunidade. Então, esses discípulos são levados por Jesus em um local simbólico. A montanha é o local da experiência de Deus. Ali Jesus tem uma experiência mística. O seu rosto brilha. Também Moisés tinha o seu rosto que se incendiava quando entrava em oração, mas era reflexo da glória do Pai. O rosto de Jesus que brilha é Ele mesmo a luz que ilumina a nossa vida. É Ele a revelação do Pai. As suas roupas ficam brancas. Ali aparecem dois representantes do Antigo Testamento, Moisés e Elias, que conversam com Jesus. Em Lucas vai se dizer, conversa sobre a sua passagem. Jesus está se aproximando no momento da sua passagem, da morte. Moisés e Elias, no sofrimento que viveram, eles são mestres na arte de viver a passagem. Passagem, a Quaresma também é uma passagem. Nós precisamos conversar com Moisés, com Elias, com o Cristo sobretudo, para que possamos fazer da Quaresma uma verdadeira passagem para uma vida nova, para uma conversão. Então, Pedro quis ficar ali. Veja que Pedro propõe de fazer 3 tendas, para Moisés, para Elias, para Jesus. O erro de Pedro, que tem em mente a festa grandiosa das tendas no Templo de Jerusalém, é não perceber a grande novidade que é Jesus. Não precisa fazer uma tenda para Moisés e para Elias, tanto é que eles desaparecem. É Jesus que é a revelação. Este é meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Jesus proíbe os discípulos de revelarem o que viveram, mas é interessante que quando eles estão amedrontados, Jesus com ternura fala, levantai-vos e não tenhais medo. Mas Jesus proíbe de divulgar uma experiência que eles tinham que fazer, que é aquela de reconhecer que Jesus é a revelação de Deus e é a Ele que nós devemos escutar. Se queremos fazer a nossa Quaresma, escutemos o Filho de Deus. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Tenham todos um bom domingo, uma boa Quaresma.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.